pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. O Senhor Deus, Ele é tão poderoso que nada pode pará-lo, nada pode impedi-lo, e Ele tem os seus meios de fazer a sua obra. O apóstolo João, ele foi enviado a uma ilha chamada Ilha de Patmos. Era uma ilha presídio. Ele foi enviado para trabalhos forçados até o final da sua vida. E ali na Ilha de Patmos, Deus deu uma revelação para João, a mais impressionante, talvez o livro mais enigmático da Bíblia, e um pouco porque algumas coisas ainda estão por se cumprir na nossa geração. Então Deus deu a revelação das coisas que estão por vir a João. Por isso esse livro é chamado Revelações, em inglês é Revelations, e para nós é Apocalipse, que em grego Apocalipsis é revelação. Eu quero pedir para você abrir comigo o Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, eu lerei a partir do verso 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja, ele não foi enviado por causa da palavra para pregar a Jesus, ele foi enviado por causa da palavra e do testemunho que ele deu. Ele foi preso e enviado para a ilha de Patmos. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido retirado de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo falou com ele, foi Jesus quem se revelou a João. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém. Eu quero enfatizar aqui para você, comigo, que Jesus dá uma revelação ao apóstolo João, além da revelação do Apocalipse propriamente dito. Ele mostra para João 7 estrelas. Ele fala que ele mostra 7 castiçais e 7 estrelas. E as 7 estrelas estão na destra, na mão direita de Jesus. Lendo aqui a sequência, nós vemos que as 7 estrelas são os anjos, ele diz, os anjos das igrejas. E quando você vê que ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo de Filadélfia, ele escreve ao pastor da igreja. É muito sério saber que cada pastor de cada igreja, que é de Jesus, a igreja é de Jesus Cristo,
O pastor está na mão dele. E ele passeia no meio dos 7 castiçais, que são as igrejas. Jesus passeia no meio das igrejas, que são dele. Ele é o Senhor da igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é muito próprio, né, que Jesus passeie na igreja, que é dele. E o anjo da igreja, o pastor da igreja, está na mão de Jesus. Por isso que ele fala que depois ele vai cobrar de cada um a sua obra e vai cobrar do pastor o que andou pregando, o que andou ensinando, o que andou fazendo com a sua igreja. Mas, irmãos, não é tremendo você saber que Jesus passeia no meio da igreja? Amém? A igreja é dele. Eu creio que hoje Jesus vai fazer aquilo que falou para o pastor André que faria hoje. Porque eu nem tinha preparado isso para agora. Quando Jesus está presente, a gente pode usufruir a bênção da sua presença. Naquele tempo, no tempo antigo, na velha aliança, quando alguém queria um favor muito grande, ele ia até o altar, fora do Santo dos Santos, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, e tocava na ponta do altar. Assim como Adonias ficou com medo de ser morto por Salomão, ele foi até o altar e tocou na ponta do altar e pediu uma graça. Mas hoje nós só temos que estar na presença de Jesus. Jesus passeia no meio da sua igreja. E se você tiver fé no seu coração, bem sincero, bem intencionado, sabe o que eu creio? Eu creio que Jesus pode te curar hoje. Ele pode. Ele tem todo o poder para isso. Houve um homem que chegou e falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele falou, quero. Seja limpo dessa lepra. Quero te curar. Houve um outro homem que chegou para Jesus e falou, Senhor, se o Senhor puder, liberta o meu filho que está horrivelmente endemoniado, um espírito pega ele desde a infância e joga ele na água, joga ele no fogo, esse espírito quer matar o meu filho. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. E Jesus disse, se eu puder, tudo é possível àquele que crê. E naquele mesmo momento, aquele homem falou, Senhor, ajuda a minha pouca fé. Quando Jesus fala, tudo é possível àquele que crê, e ele queria tanto que seu filho fosse liberto, mas ele sabia que ele não tinha fé suficiente, ele falou, ajuda a minha fé, Senhor. E Jesus, por misericórdia dele, ele libertou o menino. Sabe, eu creio que a igreja onde Jesus passeia, a igreja que é realmente séria, que tem o pastor na mão do Senhor Jesus, é uma escola de fé. É uma escola de fé. A gente está aqui para aprender fé, irmãos. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeiro você tem que crer que ele existe. Ah, mas eu creio. Ah, se você realmente cresce, você não faria algumas coisas que você faz. Porque se você realmente crê que ele existe, ele está te vendo sempre. E é primeiro necessário que você creia que ele existe, e segundo, você creia que ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então é necessário buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, não é aquela buscazinha de vez em quando? Não é aquela vez que você reúne toda a sua fé possível para fazer uma campanha de jejum de 40 dias e você fica falando, faltam 38 dias, faltam 37, faltam 36, falta um dia. Ufa, Deus, 40 dias. Aí você teve fé para aguentar 40 dias, mas e aí? E o 41º dia? Você tem que continuar buscando a Ele. Ele fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por isso que os grandes homens de Deus falavam assim, Senhor, se acho graça diante de Ti, olha para mim, atende para a oração do Teu servo.
A igreja é uma escola de fé. Pedro andava com Jesus, Pedro era muito sincero, ele falava aquilo que talvez Tomé não tivesse coragem de falar, né? Porque nós vimos que a fé de Tomé vacilou até o fim. Mas Pedro, um dia, andando com o mestre, falou: mestre, Jesus, aumenta a nossa fé. Se você começa a andar com gente de fé, você percebe que você não tem fé, mas isso é bom. É bom desde que você pense assim, mas eu também quero ter fé. Aleluia! E Pedro falou: Senhor, aumenta a nossa fé. E você sabe como é que a fé vem? Como é que se consegue fé? Lendo essa palavra que você pouco lê. A fé vem pela palavra de Deus. Aleluia. Você tem aí a sua chave, você tem a sua arma. Eu posso até me atrever a perguntar, mas não precisa levantar sua mão. Quem certamente, com certeza, já leu a Bíblia inteira? Eu sei que alguns vão levantar a mão. Amém. Mas eu sei que muitos vão falar: não sei se eu já li a Bíblia inteira. Eu acho que não. E se você já é convertido há mais de 2 ou 3 anos, eu perguntar: quem aqui já leu a Bíblia inteira mais de 2 vezes ou mais de 3 vezes? Essa é a diferença, essa é a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? E quando a gente então vai conhecendo o Senhor, a gente entende que Ele diz. Eu vou pedir que você abra comigo em Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 8. Isaías 55, 8. Eu vou ler o versículo 6 primeiro. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Deus afirma que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Se a palavra do Senhor chegar no seu coração e encontrar fé, essa palavra rega o seu coração, quebranta o seu coração endurecido pelas decepções e pela incredulidade. E essa palavra vai começar a brotar e vai produzir fé no seu coração. E Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte: ergue-te, lança-te no mar, e assim se fará convosco, se não duvidares, mas creres que receberás o que pedires. Aleluia! Não importa quantas vezes você já pediu a mesma coisa e não recebeu ainda. Importa que da próxima vez que você pedir, você vai pedir com mais fé do que na vez anterior. E pode ser que você esteja chegando no tempo certo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Amém? Eu creio que hoje, como Jesus passeia no meio da sua igreja, eu creio que hoje muitos vão ser libertos aqui da depressão. Eu já conheço muitos testemunhos de pessoas que foram livres da depressão num culto. Num culto, não pelo culto, pela palavra, por Jesus, pela unção. Conheço casos. Você pode ser liberto hoje da sua enfermidade. Conheço inúmeros testemunhos, porque quando Jesus está presente, a palavra é pregada e encontra um coração de fé, pum, acontece. Aleluia!
Deus tem o melhor para você, Ele quer te dar o melhor. E agora eu quero surpreender você com uma coisa. A palavra fala que muitos de nós já deveríamos ser maduros, deveríamos ser adultos pelo tempo decorrido da nossa salvação. Quando a gente é recém-convertido, quando a gente está começando a conhecer Jesus, a gente faz como as pessoas que não conhecem Jesus. As pessoas só pedem, me ajuda, me dá, me cura, me leva, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende uma coisa que Jesus ensinou. Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu creio que Deus está preparando e está edificando uma igreja madura na terra, nesse século 21, uma igreja cheia de crentes, homens e mulheres que falam, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor, seja feita a tua vontade. Pode me usar. Sabe por quê? Assim como Deus ama você e quer ajudar você e quer abençoar você, Deus também quer abençoar o seu filho. Ele quer abençoar a sua esposa. Deus quer abençoar o seu vizinho. Quer abençoar o seu pai. Deus quer abençoar até aquele que você nem conhece. E para isso, Ele pode requerer a sua vida para abençoar aquela vida. Já pensou? Então, se você só ficar falando, faz, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, Ele até pode te dar porque Ele é bom demais. Mas se você falar, Senhor, seja feita a tua vontade, então Ele pode usar você para abençoar alguém. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi jogado num calabouço para que a família de um carcereiro se convertesse. Ele passou só uma noite na prisão e foi solto no dia seguinte, porque ele era cidadão romano e foi preso injustamente, sem julgamento. Quando descobriram o erro, soltaram ele. Mas só que ele já tinha sido espancado, já tinha sido espancado. Mas tudo por quê? Cumpra-se em mim o teu querer, Paulo falou, pode me usar, Jesus. Jesus mandou ele para a cidade de Filipe. Ele foi preso, foi espancado, passou a noite preso, para que o carcereiro fosse salvo e toda a sua família. Aleluia! E aquele mesmo que ordenou o espancamento de Paulo, quando o anjo veio e abriu as portas da cadeia e todos saíram, todos os presos, o carcereiro ficou apavorado porque ele ia ser morto, porque o carcereiro respondia com a sua própria vida se um preso fugisse. E ele falou, e agora o que eu faço? Quando ele viu todos os presos soltos, o apóstolo Paulo deu um brado de ordem e falou, ninguém fuja, ninguém saia. Você acredita nisso? Ninguém saiu. Todo mundo continuou presinho, bonitinho. E aquele que tinha ordenado o espancamento de Paulo, agora leva Paulo para sua casa, durante a noite, com toda a sua família. Todos se converteram e foram batizados. E Paulo voltou para a prisão. Depois ele foi solto, mas ele foi espancado para que uma família se convertesse. Sabe, quando você está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, eu creio que você no mundo espiritual ganha umas patentes a mais. Porque a palavra fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você vive para agradar o Senhor, você não acha que o seu desejo vai ser muito mais atendido? Não é? Pensa nisso, a Bíblia fala isso. Uma pessoa egoísta, mesquinha, avarenta, vaidosa, orgulhosa, Deus até pode ajudar. Algumas migalhas caem da mesa do Pai. Mas Deus não quer que você viva de migalhas, Ele quer que você viva da graça. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Maria, que gerou Jesus, Maria era jovem, virgem. Numa época que as jovens tinham que ser virgens, e se alguma jovem for pego sem a virgindade, ela era apedrejada até a morte. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece para ela e fala, Maria, você é bem-aventurada, você é agraciada entre as mulheres, você é escolhida, e você vai gerar o Salvador do mundo. O Espírito Santo vem sobre você e você vai conceber, você vai gerar
o Filho do Altíssimo, e você deu o nome de Jesus para ele, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aquela moça virgem, que já estava desposada, já estava prometida para José, mas ainda era virgem. Imagina o medo, imagina o pânico que passou por ela. Ela ia ser julgada, desprezada e apedrejada até a morte. Mas o anjo falou, não tema, é o Espírito Santo que vai te fazer isso. E sabe o que aquela jovem falou? Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Seja feita a tua vontade. Se algumas pessoas na história não falassem para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, talvez muitos de nós não estivéssemos aqui agora. Se Maria não tivesse falado isso, Deus teria que achar outra virgem, né, para que Jesus nascesse. Amém? Você percebe? Eu creio que Deus está esperando que cada um de nós amadureça, que você possa chegar e dizer para Deus, Senhor, pode fazer a tua vontade em mim, pode me usar. Eu vou trabalhar para mim, mas eu vou trabalhar para o Senhor também. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, mas eu quero correr atrás dos teus também. Porque Jesus falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Ah, se o Senhor puder encontrar aqui uma geração de homens e mulheres valentes e corajosos que tenham a coragem de falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu abençoe alguém? O Senhor quer me enviar em algum lugar? Aleluia? Amém? Ele vai deixar você fazer o que você gosta, porque Ele é bom, mas Ele também vai te pedir que você faça alguma coisa que talvez você não goste. Quando Jesus estava no Getsêmani, na última hora, quando Jesus estava indo para a cruz, para morrer por você e por mim, levando os nossos pecados, e a paz que eu tenho hoje, eu tenho porque Jesus morreu por mim na cruz. Naquele momento no Getsêmani, Jesus começou a ficar angustiado, agoniado. Os médicos dizem que Jesus teve um choque emocional tão forte, com uma liberação de adrenalina tão grande, de catecolaminas, porque a Bíblia fala que Jesus suou sangue. E clinicamente falando, a única maneira de alguém suar sangue é quando as glândulas sudoríparas se misturam com sangue, porque os capilares se rompem num choque tão grande, num estresse tão grande, num pânico tão grande, que rompem os capilares que entram nas glândulas sudoríparas, e em vez de suor, a pessoa sua sangue. Jesus suou sangue. Você entende isso? O preço que Ele pagou por você, por mim. Ele estava tão angustiado que Ele chegou para os seus 3 intercessores, Pedro, Tiago e João, Ele falou, olha, a minha alma está angustiada até a morte, eu estou em pânico. Ora por mim, vigia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele estava apavorado. A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus clamou ao único que podia livrá-lo da morte. E foi ouvido quanto ao que clamava. Pois naquele momento de pânico, a Bíblia é muito sincera. Jesus mostra que Jesus passou angústia e pânico. Por mim e por você. Naquele momento, ele fez uma oração para Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, Pai, se for possível, deixa eu não fazer isso que tem que ser feito. O que ele tinha que fazer? Ele ia ser morto na cruz. Ele ia se afastar de Deus, Ele ia levar todos os nossos pecados sobre Ele, o inferno viria sobre Ele, o Pai ia se afastar dele, como se afastou, Ele sabia de tudo isso que ia acontecer, e Ele estava tão angustiado que Ele falou, Pai, se for possível, que eu não passe por isso, mas, seja feita a Tua vontade e não a minha, Pai. E foi da vontade do Pai. O profeta Isaías diz que agradou ao Senhor moer o seu filho, fazê-lo enfermar, porque por suas chagas
nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, os nossos pecados caíram sobre Ele, e todo o castigo que nos impede de receber a paz do Senhor veio sobre Ele. Porque Ele falou: Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha. Entenda que muitas vezes a vontade do Pai vai ser diferente da sua. Porque muitas vezes a gente acha que o que nós estamos querendo é bom e às vezes não é. Às vezes não é. Uma vez Satanás usou a boca de Pedro. Jesus estava contando aos seus discípulos: olha, daqui a 3 dias eu vou para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser traído e vou ser morto. E Satanás usou a boca de Pedro. E Pedro falou: não, mestre, não permita que isso aconteça com você. Não vá a Jerusalém. Eu estou colocando algumas palavras a mais. E Jesus disse o quê? Jesus não se dirigiu a Pedro, que falava com ele. Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas que agradam o homem, não nas coisas que agradam a Deus. Naquele momento, Jesus ouviu o que ele queria ouvir. Não vai para Jerusalém, mestre, não permita que isso aconteça com você, fica mais um tempo com a gente. Entende? Mas Satanás cogita das coisas do homem, Satanás sabe as coisas que agradam o homem momentaneamente. Então, muitas vezes, pode ser que aquilo que você está querendo, está sonhando, está planejando, pode ser que não seja o melhor para você. Deus fala: os meus caminhos são mais altos que os seus, são melhores que os seus. Então que você tenha maturidade para aprender a falar: Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Olha, eu estou pensando nisso, que eu estou querendo é isso, mas seja feita a Tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém? Se você falar isso de coração sincero, você está se agradando do Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Isso não é palavra minha, isso não é pensamento positivo, isso aqui é a palavra do Senhor. É o que está escrito na Bíblia. Aleluia! Então, finalmente, eu creio que eu estou preparando o seu coração para que você primeiro se achegue a Deus, para que Ele possa se chegar a você, porque eu tenho muita fé que hoje Ele vai curar muitas pessoas. Eu tenho. Eu não vim pensando nisso, Deus sabe, Deus é testemunha. Eu creio que hoje Ele vai libertar muitas pessoas. Mas é preciso que você primeiro se apresente dEle de maneira digna, falando: Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero Te buscar, eu quero Te servir, eu quero agradar Teu coração. Eu não quero ser mais aquela pessoa egoísta, vaidosa, mesquinha, que só fica: me dá, me dá, me dá. O Senhor deu para ele, não deu para ele, deu para ele, não deu para mim. Fica olhando para a vida do outro. Para de olhar para a vida do outro. Olha para ele. Agrada-te dele. Senhor, a minha idade é essa, a minha profissão é essa, eu moro em Ubatuba, eu moro em tal cidade. Se o Senhor puder me aproveitar, me aproveita, Senhor. Posso fazer alguma coisa para Te agradar? Aleluia. Aleluia. Então eu quero completar citando a palavra do Senhor que diz assim: rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês não se conformem com este presente mundo aqui. Não se conforme com esse mundo. E não é para se conformar mesmo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, pela palavra do Senhor. Para que então você descubra, você conheça a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo para Deus. Que isso é o vosso culto racional. O vosso culto racional não é você vir na igreja domingo e se tiver jogo do seu time você não vem. O culto racional é quando você apresenta o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, falando: Senhor, eis-me aqui. Tem alguém que o Senhor quer abençoar e o Senhor quer me usar para isso? Pode me usar.
Você está se agradando do Senhor. E na hora que você precisar, que pode ser hoje, a Bíblia fala que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça e encontrar socorro e livramento em ocasião oportuna. Aleluia. Talvez você possa falar, mas eu não tinha falado nunca nada para Deus até agora, eis-me aqui, Senhor. Será que se eu me oferecer para Ele agora, será que é suficiente para eu receber uma bênção? Deus é bom demais, Ele é paciente demais, Ele é bonzinho demais, Ele quer te abençoar, mas Ele quer mudar seu coração de pedra em coração de carne. Ele quer colocar fé no seu coração. Amém? Você pode receber fé? A Bíblia fala que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. O meu justo viverá da fé, diz o Senhor, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para o alvo. Por isso que Paulo falou, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam, e olho para o alvo que é Jesus, e eu continuo seguindo em frente. Aleluia. O importante é que você está aqui hoje, o importante é que você hoje pode falar, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se o teu querer, como Jesus falou, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aleluia. E pode ser que uma das primeiras coisas que Ele vai pedir para você, ei, começa a ser um bom filho, seja um bom filho em casa. Faz a diferença na sua casa. Ah, mas meu pai é assim, minha mãe é assim. Jesus não quer saber por enquanto como é que seu pai e sua mãe são, Ele quer saber como você está sendo. Amém? Se você fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ele pode falar para muitos maridos aqui, fala, ei, comece a tratar sua esposa como eu gostaria que ela fosse tratada. Eu te dei essa esposa e você trata ela desse jeito. Se você falar, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, Ele pode falar para muitas esposas aqui, ei, por que você não está deixando seu marido seu cabeça? Respeita ele. A palavra do Senhor fala que é melhor morar num canto de um telhadinho com goteira do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Então talvez Deus fale para você hoje então, filha, seja uma boa esposa, seja mais mansa, seja mais calma. E muitas falam, mas é hormonal. Ei, foi Jesus que te deu os hormônios, pede para Ele ajustar aí. Às vezes você está usando isso, os dias de TPM estão durando 28 dias, é normal. Sabe, a gente começa lá em casa, a gente começa no ambiente de trabalho. Ele não vai pedir grandes coisas no começo, Ele vai falar, seja santo porque eu sou santo, seja manso, perdoe, seja paciente, seja bondoso. Seja educado. Mas isso vai fazer diferença? Vai, porque você está se agradando de Deus, você está obedecendo a Ele. Finalmente, completo, eu não paro de falar, quando Davi foi passar o reino para Salomão, Salomão era jovem, ele era um rei jovem. Salomão recebeu um monte de problemas, porque Davi falou, Salomão, cuidado com Simei, cuidado com Joabe, cuidado com Adonias, tenha sabedoria, veja como você vai lidar com eles. Mas Davi falou, Salomão, filho, guarda o caminho do Senhor, lê a palavra do Senhor, obedece os mandamentos, obedece os testemunhos, segue a Deus e você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? Então quando você começa a agradar a Deus, Ele começa a satisfazer os desejos do seu coração. Não porque Deus é um Deus de troca, não, Deus não é um Deus de troca, mas porque Ele é Pai. Ele quer ajudar você, Ele quer abençoar você. E Ele está vendo que você está bem intencionado, você está vivendo para Ele e por Ele. Jesus não falou isso? Quem comer a minha carne, viverá por mim. Viverá por mim, viverá através de mim. Fará a minha vontade. E é claro que Ele vai te ajudar, é claro que Ele vai te abençoar. Eu não tenho nem espaço em 2 folhas para contar quantas vezes Ele já me livrou de coisas que eu nem pedi. Na estrada, enfermidade, problemas, até profissionalmente, coisas que dependiam da minha técnica, da minha perícia, e eu não estava conseguindo, Ele abençoou. Parar uma hemorragia. Eu preciso te contar isso. Uma vez, durante uma cirurgia,
rompeu uma artéria, não uma veia, uma artéria profunda, e eu não tinha como estancar aquele sangue. Eu sou cirurgião, eu sou médico veterinário, né? Não sou charlatão. E não tinha como parar aquilo, porque era aquele sangue todo, e aí no tempo de você tirar a compressa de gás, que já nem era compressa, já enchia de novo, e não tinha como. Eu falei, Senhor, quem é crente, eu coloquei mais uma vez a compressa ali, e falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, socorro. Eu peguei uma pinça Kelly e coloquei. Podia ter pego qualquer coisa. Eu fui prudente, eu sabia onde estava cada coisa, mas sem ver. Eu pincei com a Kelly. Senhor, obrigado. Tirei a compressa. Tchananana. Milagre, tinha parado o sangramento, a pinça estava na artéria. Por isso que eu sempre falo que você com Jesus é covardia. É covardia. É luta desigual. Mas eu te falo, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os teus desejos, Ele vai te ajudar na aflição, Ele vai te dar alguns agrados de vez em quando. Amém? Ele vai te tocar hoje, Ele vai te abençoar, Ele vai te libertar. Ele vai, porque Ele passeia no meio da sua igreja, e Ele é bonzinho. Ele quer que você saia daqui hoje liberto, sem essa dor de cabeça crônica que te acompanha e te fala, isso é normal, vai ser assim mesmo. Não é normal. Sem aquela cólica que você tem há muito tempo, que os médicos falam, é normal, você vai conviver com isso. Não vai não. Porque Ele é bonzinho e Ele é o médico dos médicos. Com esse sentimento de pânico, de inquietação, que você não consegue dormir, que você tem medo de solidão, tem medo de escuro, tem medo da sombra, você ouve vozes, e aí eles falam, você tem um problema muito sério, mas você tem Jesus. Ele vai te tocar, Ele vai te curar. Mas venha aos pés dEle. Uma vez Ele curou 10 leprosos Ele curou. 9 foram embora, 1 voltou para agradecer. Ele falou, só você foi curado, cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Irmãos, eu conheço tanta gente que até hoje já foi liberta e já foi curada e nem está mais com Jesus. Melhor não fora. Não é? Então, você entende? Primeiro, Jesus está querendo tratar seu coração hoje, para você falar, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer, seja feita a tua vontade. Eu quero aprender a viver para Ti, Senhor. Eu quero aprender a buscar primeiro as coisas do Teu reino, para você poder ser muito digno de receber a bênção que Ele tem para você. E Ele tem. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor toque, incomode, motive cada um de nós, para que cada um de nós apresente a nossa vida a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nós, seja feita a Tua vontade através de nós. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a Tua vida seja uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir Teu chamado para mim.